Boa tarde, irmãos em Cristo. Espero que estejam todos bem, na paz de Deus. Eu vou voltar à pergunta 39, porque no vídeo anterior eu pulei a resposta, tá? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? Exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a essa influência, vulgarmente se atribui aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Sim, Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Podeis conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso dizer-te, pois somente o Criador o sabe. E tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada, no início tudo era caos. Os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? A Terra continha os germes que esperavam um momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam assim que cessou a força que os mantinham afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisália e a semente das plantas, até um momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos orgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante de acordo com cada espécie, tão logo eles se encontrem nas condições necessárias. A menor alteração nessas condições é suficiente para impedir a reunião de elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e animais que se desenvolvem somente a uma temperatura determinada e em meio propício.
Vimos grão de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente diante de nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo. Pode ter surgido do caos, pela própria força da natureza. Essa formação dos seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, ela corresponde à melhor ideia que fazíamos do poder exercido por Deus sobre mundos infinitos através de leis eternas. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limite às nossas investigações. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia o estado latente. Todos os dias sois testemunha desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de verme que, para eclodir, aguarda a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e que se cria. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. Podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quimeras. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da terra, Adão. A espécie humana começou a partir de um só homem? Não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalaste, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região. Alguns dos grandes cataclismas que, em diversas épocas, abalaram a superfície do globo terrestre e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza se opõem à ideia de que os avanços da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, poderiam ter sido realizados apenas em alguns séculos. Como seria o caso se o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época de Adão? Alguns
e com muita razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raça dos homens na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo ocorre com 2 filhos de uma mesma mãe, que, criados um longe do outro e de maneiras diferentes, em nada se assemelhariam no tocante à moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, em diversas épocas. E esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem distintas? Certamente não. Todos pertencem a uma mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto impedem-no de pertencer à mesma espécie? Se a espécie humana não provém de um só fruto, os homens devem deixar de se ver como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem a um mesmo objetivo. Vós sempre quereis tomar as palavras ao pé da letra. Vou ficando por aqui hoje, já tomei um pouco de tempo de vocês, mas voltarei em breve e desejo a vocês um ótimo final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Fé, amor, esperança, humildade. É tudo que desejo para vocês. Um beijo em cada coração.